Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson Geltner, já conhecido de alguns, mas sempre tem aqueles em que nós temos o privilégio de termos o primeiro contato. Para aqueles que estamos falando pela primeira vez, é um prazer. O nosso papo é um papo direcionado a empreendedores, a empresários, e o nosso intuito é dar uma colaboração, porque vocês, essa categoria que eu chamo de ferramenta de desenvolvimento, tem feito muito pelo nosso país. Só para exemplificar, nós temos as 10 cidades mais desenvolvidas no país, com o IDH maior. Essas 10 cidades têm como principal atividade o comércio. Então eu afirmo sempre que uma cidade só será desenvolvida a partir do desenvolvimento do comércio. É impossível termos uma cidade boa, acolhedora, com muita geração de emprego, com oferta que supra as necessidades de todos os consumidores. É impossível nós termos um município com essas características se o comércio não for um comércio desenvolvido, um comércio forte. Ok? Então, o tema hoje do nosso assunto é desenvolvimento do comércio vezes desenvolvimento social. É impossível termos um município justo, um município com oportunidades, um município acolhedor, se o comércio não estiver desenvolvido ao ponto de oferecer essas oportunidades. Se você for a uma cidade, imaginemos que você esteja de viagem. Nessa viagem você chegue na hora do almoço em uma determinada cidade, procura um restaurante e não encontre um restaurante decente. Você certamente sairá com a má impressão daquela cidade. Se for à noite precisar pernoitar naquela cidade e não encontrar um hotel decente, também sairá com a impressão negativa daquela cidade. E assim com todas as demais necessidades. Se você precisar de uma oficina mecânica, ou uma borracharia, ou um serviço de saúde, qualquer coisa que for uma dor, uma necessidade, e você não conseguiu atendimento, a impressão que você terá daquele município não será boa. Portanto, baseado nisso e em outras pesquisas e experiência, eu digo para você com certeza que o município nunca será bom enquanto seu comércio não for um comércio forte, desenvolvido. Então a nossa intenção tem sido sempre apoiar o comércio, apoiar o empresário, o empreendedor que tem feito da sua atividade uma atividade que supra necessidades não só pessoal e familiar, também de todos aqueles que estão inseridos na comunidade que você está. Então veja só, ontem foi um dia diferente. Ontem as vendas estavam liberadas em todo o país. Hoje, infelizmente, em alguns estados, nós temos um decreto onde reduz algumas atividades
alguns segmentos, e outros segmentos estão proibidos temporariamente de exercer as suas atividades. Obviamente, não vou entrar no mérito se é necessário, se resolve, se não resolve, mas o nosso viés aqui é empresarial, é no sentido da necessidade das vendas diárias, e o objetivo é aumentar a venda, não diminuir, porque o oxigênio das empresas, o oxigênio do comércio, independente de qual segmento, seja ele posto de combustível, farmácia, alimentação, ou mesmo de beleza, ginástica, esporte, não importa. Ele precisa estar funcionando para poder ter resultados, fluxo de caixa, e dessa forma conseguir aí cumprir os compromissos, manter aí os empregos, pagar seus impostos e, obviamente, suprir as necessidades daqueles que procuram e diretamente influenciar no desenvolvimento da cidade, através dos impostos que pagam e de tudo aquilo, de toda a riqueza que conseguem captar e ao mesmo tempo distribuir. Então, meus amigos, é hora de muito equilíbrio, é hora de planejamento, é hora de vencer as dificuldades. Eu tenho certeza que muitos sairão fortalecidos dessa crise, mas tenho certeza também que muitos demorarão muito tempo para recuperar e outros, infelizmente, sairão do mercado. É um peneiramento. E nós, com um pouco de experiência nesse setor e também no setor público, nós queremos aqui tentar dar a nossa contribuição. Antes de continuarmos, eu gostaria de contar uma história. E essa história, ela nos remete a um passado onde a crise também chegou naquele país, naquela região, e com estratégia, boa administração, alguém fez a diferença. Eu estou falando do personagem bíblico chamado José, e a história se desenvolveu no Egito. José então sai de uma situação de escravo a governador. E no período então que José tinha influência sobre as decisões do rei, e muitas das decisões ele próprio tomava, José então deu algumas orientações para que naquele momento de crise fosse administrado com alguns critérios, algumas estratégias, de forma que, enquanto a vizinhança empobrecia, o Egito crescia. De forma que lá no Egito tinha suprimentos para abastecer a necessidade não só do Egito, como também muitos vinham de longe buscar mantimentos ali naquela região onde José fez a diferença em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Então eu quero dizer aqui que em momentos de dificuldades, alguns se superam ao ponto de saírem mais fortes e fazerem a diferença
aonde moram. O empresário tem essa responsabilidade, vamos dizer assim, carrega esse peso, porque certamente aí no seu comércio, na sua empresa, você abriu oportunidades e deu emprego a muitas pessoas, pais de família, mães, e é através desse dinheiro, desse salário, que eles sustentam as suas famílias. Então, quando um comércio fecha ou alguém é demitido por motivos aqui de necessidade, em função da crise, o prejuízo é notório e é muito triste. Então, nós queremos apresentar uma porta, uma oportunidade que pode fazer a diferença, tem feito a diferença na vida de muitas empresas, independente de crise. Nós temos empresários que já estão andando por esse caminho, que já entraram por essa porta e estão faturando, independente da crise. Faça sol, faça chuva, esse cliente que eu vou mostrar a vocês, esse cliente compra muito, é bom pagador e pode garantir a sua sobrevivência no mercado. Eu estou falando do setor público, de compras governamentais. Quero dizer para você que, como eu tenho afirmado, esse cliente ele está presente em todas as cidades da federação. Porém, ainda nós temos o governo do estado e nós temos ainda o governo federal. Se nós formos falar em números, em valores, você certamente vai se surpreender com o volume de dinheiro que é exclusivo para compras. Ele passa de trilhões de reais, levando em consideração todos os governos. Mas se nós formos só para os governos estaduais, você pode ter certeza que compram bilhões. Claro, com variação de estado para estado. Nós não podemos comparar, por exemplo, o volume de compra do estado igual São Paulo, com o volume de compra do estado igual ao Espírito Santo. Embora estejam na mesma região, mas são estados bem diferentes em questão de habitantes, vamos dizer assim. Então, independente do tamanho, embora os números sejam diferentes, mas tenho certeza que o volume de compras mesmo do estado é menor, igual o estado do Espírito Santo, mas ele ultrapassa aí milhões de reais em compras governamentais. Agora, se nós formos falar nos municípios, e aí eu quero chamar a atenção para esse detalhe, que esse é o cliente mais fácil. É mais fácil você vender aí para a prefeitura, para a Câmara de Vereadores, do que você vender para o governo estadual ou para o governo federal. Embora não seja impossível, basta você ter o CNPJ, estar em dias com as suas obrigações fiscais e ter condição de cumprir ali as exigências que são feitas, e muitas vezes nem são muitas. Basta ver aí os editais, e neles estão as regras. Dependendo da obra, as exigências são maiores, dependendo de outras obras menores ou de compras menores, exigências também menores, sendo acessível a todo CNPJ.
inclusive o MEI. Se você é um pequeno empreendedor, MEI, ME, EPP, não precisa se assustar. Você também tem a oportunidade e pode participar, inclusive com algumas vantagens. Vou dar um exemplo aqui. Se você disputa, tá na disputa, né, um pregão presencial, eletrônico que seja, e você é uma ME, né, uma MEI, uma EPP, e na disputa tem uma grande empresa, e vou dar um exemplo, essa grande empresa tem como seu último lance 100 mil, exemplo, e você então, o seu lance é 104.900, um exemplo, e você não precisa achar que perdeu. Você, pelo benefício da lei, você dentro dessa margem de 5% tem direito a cobrir o lance da grande empresa e ser um vencedor nesse momento. Então são inúmeras as vantagens que você precisa conhecer, buscar entender e possa estar também vendendo para o governo da sua cidade, do seu estado ou da União, se você assim entender. Eu incentivo, gosto de falar que prefeituras e câmaras tem em todos os municípios, portanto, é o maior cliente da cidade, de todas as cidades, e estão aí bem perto de você, muitas vezes vizinho da sua empresa. E você possivelmente até conhece alguém que trabalha lá no setor de compras, né? E pode tirar ali uma dúvida, ter uma conversa pessoal e também presencial. Quero ainda falar que o nosso Brasil, com mais de 5 mil municípios, e esses municípios, muitos deles, muito próximos um do outro. Há municípios que estão a 5 quilômetros de distância um do outro. 10 quilômetros, 20 quilômetros. Eu quero dizer que num raio de 100 quilômetros, você, aí na sua cidade, tem muitos municípios vizinhos, aí em torno, de fácil acesso. Vou dar aqui um exemplo. Na divisa do Espírito Santo, com Minas, Baixo Guandu e Aimorés, Baixo Guandu no Espírito Santo, Aimorés em Minas, estão praticamente ligados. Municípios muito próximos um do outro. E essa é uma realidade Brasil afora. Então, além de você ter acesso, o maior cliente, o maior consumidor da sua cidade, você também tem acesso a esse cliente, o governo municipal de diversos municípios bem próximo de você. E tem empresas que se especializaram nesse ramo de mercado e estão vendendo, e vendendo muito para os governos. Quero dizer para você que o governo, independente de ser municipal, estadual ou federal, ele precisa comprar. E ele compra todos os dias. O consumo é diário, semanal, mensal, anual. E então, precisa estar constantemente repondo mercadorias, papel, material de escritório, no ramo da saúde, da educação, obras então, é um canteiro de obra que não para nunca. E então, meus amigos, as oportunidades estão aí. Ontem, não sei quanto você vendeu, no mês passado, não sei quanto, mas eu imagino que com esse
um ano já de pandemia, eu tenho certeza que as percas elas são enormes, porque os números falam, né, mostram, o desemprego cresceu, obviamente, empresas precisaram demitir. Se precisaram demitir, é porque as vendas diminuíram. Hoje, primeiro dia de lockdown, principalmente aqui no Espírito Santo, e eu tenho certeza que muitas empresas terão hoje, ao final do dia, um caixa muito menor do que o de ontem, que já não foi bom, que já vem, né, com acúmulo de prejuízo, de redução de vendas, aí por um ano, em função da pandemia. Não sabemos até onde vai isso, mas o que nós precisamos é encontrar uma solução, é encontrar uma estratégia para que ao final desse momento difícil nós possamos ser conhecidos como aqueles empresários que venceram a crise, como José, que conseguiu dar a volta por cima. E espero que vocês que estejam me ouvindo tomem essa decisão hoje e que saiam lá na frente bem mais fortes. Se não saírem mais fortes, pelo menos que saiam empresarialmente falando vivos, né? Quero pedir aqui que busque conhecimento nessa área. Essa é uma grande oportunidade, porque, como já disse, esse cliente está presente em toda a cidade e esse cliente precisa comprar e compra todos os dias. E algumas empresas, alguns empresários estão ganhando dinheiro e outros estão perdendo dinheiro porque acreditam, têm crenças que estão atrapalhando você fazer negócio com esse cliente. Vou dar aqui alguns exemplos. Alguns acreditam que é extremamente burocrático, outros acreditam que tem esquema, que todo mundo é corrupto, que tem cartas marcadas, que só faz negócio se for chegado, parceiro político e etc, etc. Eu quero dizer para você que no Brasil, infelizmente, algumas, ou quem sabe até todas, essas afirmações, essas crenças, acontecem, são verdadeiras, porém não são a regra. Os processos são muitos, as compras, elas não param nunca. O volume de compra é muito grande. E a grande maioria, o processo é feito de forma justa, transparente e ganha quem estiver melhor preparado no sentido de poder fazer a melhor oferta e estar organizado no quesito fiscal. Outro detalhe é que essa desculpa de muito burocrático não é real. O processo precisa ser documentado, seguir as regras da lei, à luz da lei, para que tanto o vendedor quanto o comprador possam estar amparados pela lei. Outro detalhe é que a concorrência, que é uma desculpa de muitos, é muito concorrido, a margem é pequena, também não é real. Eu já vi muitas vezes processos licitatórios terem que ser cancelados, remarcados, porque não apareceu uma empresa
interessada naquela venda. Já vi muitos estarem sozinhos numa única empresa. Já vi disputas acirradas e já vi disputas também muito light. 1, 2, 3 ali, aonde a margem naquele momento foi uma margem boa, uma venda excelente. Então você vender quantidade, uma compra, por exemplo, contrato para 1 ano e ainda numa margem boa, é algo espetacular, principalmente nesse momento em que estamos vivendo, esse momento de baixa nas vendas, de dificuldades em função da crise sanitária e, obviamente, também econômica. Então, esse cliente é um cliente que pode fazer a diferença e tem feito a diferença na vida de muitos empresários, e eu sou prova disso. Conheço donos de postos de gasolina, donos de farmácia, oficina mecânica, supermercado, diversos segmentos que têm um volume de dinheiro para receber todos os meses, porque garantiram esse cliente, conquistaram esse cliente e tiveram aí o seu faturamento aumentado. Conheço empresas hoje que estão vivendo porque estão fazendo negócio com os governos. Ok? Agora, quero dizer também que não é de forma nenhuma um dinheiro 100% fácil. Você precisa se preparar, você precisa estar organizado, é preciso se planejar, é preciso conhecimento, entender das regras, ir para o jogo, mas marcar o gol. E sobre esse assunto, nós temos diversos vídeos aí, você pode procurar, mas falaremos sempre a cada vídeo dando algumas dicas para que você, obviamente, se tiver interesse, possa estar se preparando e buscando essa alternativa. Bem, amigos, eu falei inicialmente que a responsabilidade social, a carga, o peso que o empresário carrega, ele é real. Porque qualquer empresário hoje, e infelizmente eu acredito que alguns já tiveram que tomar essa medida, outros, quem sabe, estão tomando ou tomarão medidas parecidas nos próximos dias. Quando você precisa demitir um funcionário, você sabe que é um bom funcionário, que está com você há muito tempo, você sabe que ele terá dificuldade, pelo momento que estamos vivendo, de encontrar um outro trabalho. Você sabe que aquela é a única fonte de renda dele e você precisa demiti-lo. É um momento extremamente difícil. É um peso que eu tenho certeza que muitos empresários, por serem humanos, agradecidos, solidários, entenderem da sua responsabilidade, estão segurando as pontas e já deveriam ter demitido, reduzido o seu quadro de funcionário, estão segurando as pontas para não fazer isso, porque você sabe da sua responsabilidade. Quando uma empresa fecha as portas, o prejuízo é enorme. Por quê? Porque aqueles que estão ligados àquele estabelecimento comercial, eles também sofrem as consequências. Imagina que hoje uma cidade, qualquer uma, no mundo, precisasse encerrar as atividades comerciais. O caos estaria instalado. Haveria desespero. Então nós precisamos continuar vivos,
Como eu disse já aqui nesse vídeo, afirmo sempre, não há município que se desenvolva se o comércio não for forte. Então, nosso interesse é sempre estar apoiando, incentivando para que nenhuma empresa, nenhuma única, nem que seja a menor da cidade, que nenhuma feche as portas. Muito pelo contrário, nosso interesse é que você, que já é grande, cresça mais ainda, que você que se sente hoje está numa condição de pequeno empreendedor, que você se torne grande, médio, que cresça, que tenha mais lucro, que possa dessa forma estar contribuindo, gerando empregos, ofertando melhores produtos em maior quantidade, maior variedade e também no segmento de mão de obra, de serviços, você possa estar sempre se especializando para estar oferecendo mais qualidade, mais quantidade, obviamente lucrando mais, mas com certeza distribuindo, porque é isso que o empresário faz, na medida que ele investe, na medida que ele abre um outro comércio, na medida que ele contrata mais pessoas, a contribuição ela é notória, ela é verdadeira. Então nós precisamos agradecer, incentivar. Nós precisamos também que o governo entenda a importância do comércio, mas nós precisamos falar com você, que você precisa tomar uma atitude. Eu tenho presenciado empresas que vêm de outros municípios, de outros estados e têm buscado dinheiro no meu município e obviamente também no seu. Então é hora da gente tomar essa iniciativa, fechar o buraco da caixa, não deixar o dinheiro do município circular em outros municípios. Claro, se você tiver condição de buscar um dinheiro novo, eu falo dinheiro novo é aquele dinheiro que você busca em outro município, em outro estado. Se você tiver essa condição, você está de parabéns e merece todo o reconhecimento. Porque o dinheiro do município, se ele circular no próprio município, ele, nesse momento, eu posso chamá-lo de remédio. Nós precisamos entender isso. Se nós tivermos atitudes, nesse sentido, de entender e agir para que o dinheiro do município, o dinheiro do governo municipal, ele circule no comércio local, já é uma grande coisa. Naturalmente que o comércio é um comércio aberto e todos podem participar dessa disputa, tanto local, quanto buscar em outros municípios, em outros estados, nada é impedido, mas você pode disputar pelo menos esse volume de vendas aí no seu município. Se você fazer isso, já é muita coisa. Eu volto a te falar, tem muitos empresários que estão com a gordurinha, vão conseguir superar esse momento difícil, porque eles tiveram essa iniciativa já lá atrás. Já lá atrás já estão trilhando esse caminho. Então eu coloco para você como uma oportunidade, busque esse cliente, e esse cliente certamente fará a diferença na vida de muitas empresas. O volume de compra é grande, e você pode disputar. Outros podem, outros estão fazendo, você também pode. E dessa forma, com essa dica, eu tenho o objetivo de estar contribuindo para que você
passe essa crise e saia dela de pé, saia dela vitorioso, né? Que não precise demitir, que não precise fechar seu comércio, muito pelo contrário, você consiga prosperidade mesmo no período de crise. Bem, amigo, se você achou interessante esse assunto, deixa aí seu comentário, nos siga aí nas redes sociais, dê aí a sua opinião, publique aí a sua dúvida, a sua pergunta, e nós estamos aqui, né, unidos, mesmo separados, né, pela distância, mas com o mesmo objetivo, de fortalecer esse segmento, que é o segmento empresarial, né, no sentido de que todos saiam vitoriosos, sabendo do nosso dever e também da nossa contribuição. Um abraço, até a próxima, boas vendas, desejo sucesso.